Olá, vamos conversar um pouco mais sobre a questão da transferência a propósito da interpretação e, muito especificamente, acho que seria bem interessante se pudesse falar um pouco também desse momento de finalização da análise, onde surge, por efeito da queda, da suposição de saber ao analista, uma espécie de estado depressivo que Lacan justamente aponta para essa afetação que ocorre, que se dá como analisando, até a partir de uma leitura dele dos textos kleinianos. Não quer dizer que ele concorde, mas ele se utiliza do termo estado depressivo para falar dessas duas operações que se dão por efeito da interpretação psicanalítica ao final de uma análise. Então, há do lado do analista aquilo que a gente chama de desser, no sentido de a atribuição de sujeito que o analisando teria dado ao seu psicanalista, ao fim da análise, ele cai desta posição de sujeito, suposto saber sobre o que seria da ordem do desejo do seu analisando, e por esse buraco que é cavado do lado onde antes havia essa suposição de saber num sujeito atribuído ao analista, o que se escava aí, justamente, é o lugar do objeto A, como Lacan nomeia aquilo que se apresenta como resto da operação analítica. Então, o objeto A enquanto objeto causa de desejo, e não mais as imagens objetais que perpassam também esse lugar de suposição de saber, essas imagens de objetos idealizados, sustentados pela consistência, pelo sentido que é dado aos diversos elementos da história desse sujeito. Então, há o descer do lado do analista e do lado do analisando uma destituição subjetiva que, na verdade, se coloca como esse momento onde há a perda das ilusões, A destituição subjetiva é, na verdade, a destituição dos ideais, por efeito do que se chama a travessia da fantasia. Mas, afinal de contas, o que seria a travessia da fantasia? De que fantasia se trata? A fantasia do ser que perpassou toda a análise numa busca do analisando de um objeto totalmente idealizado que viesse dizer o que é a sua posição sexuada. Então, ao final da análise, essa espécie de desilusão que acontece determina, ou melhor dizendo, sobredetermina uma certa depressão, não uma depressão patológica, mas a depressão, esse estado depressivo, reflexivo, na verdade, que é próprio do luto, do luto dos ideais, do luto de um objeto idealizado que se esperava extrair da experiência analítica. A outra coisa, então, que se pode dizer sobre esse momento onde a interpretação é justamente de que não há nenhum objeto que
defina o que é do gozo do sujeito, né? E que, portanto, coloque em questão a perda do gozo enquanto falicidade dada aos objetos no mundo, imaginariamente falando, o que se apresenta aí, né, nessa operação de perda desse objeto idealizado, é, na verdade, o que a gente pode chamar de castração. Então, a castração não seria mais do que o assujeitamento do sujeito a essa separação entre aquilo que é da ordem do seu desejo e os objetos com os quais ele pode gozar no mundo. Um outro aspecto que me parece importante de colocar também, a propósito dessa interpretação ao final da análise, é esse encurtamento entre o que é o pensamento e o que é o ato do sujeito. O eu não penso enquanto eu ajo diz respeito justamente à operação do final de análise. Esse apressamento do sujeito em agir, né, em se movimentar. Ele não está inibido em relação ao ato, coisa que muitas vezes comparece na transferência analítica, porque o sujeito está sempre querendo responder ao que ele supõe que o analista demanda dele. Na verdade, o analista não demanda nada, apenas que esse sujeito possa vir a se apresentar como desejante, né? Então, o testemunho do analista na experiência de finalização de uma análise, o que ele testemunha é, na verdade, aquilo que ele experimentou na sua própria análise, que ele vê comparecer do lado desse analisando, que está ali finalizando a análise, de uma outra maneira. Então, o mesmo ponto de castração, o mesmo ponto de perda dos ideais se dá ali, do lado do analisando, de uma outra maneira. Portanto, o efeito depressivo vai atestar, né, uma estrutura própria à experiência, não um estado depressivo do sujeito, mas o que a própria experiência da análise que chega ao fim, ela faz surgir, né, esse efeito depressivo. Então, a depressão sob transferência, ela pode, na verdade, se apresentar, se traduzir, né, como dois momentos cruciais do tratamento, né? Um primeiro, que é a vacilação da fantasia, eu já falei isso num outro vídeo, né? Marcada por essa espécie de desestabilização dos significantes mestres que sobredeterminam uma determinada posição sintomática de um sujeito, né? E a emergência do objeto A nesse modo como o sujeito finalmente pode apreender o que é da ordem do seu desejo, né? Esse momento, que já é o segundo momento, um momento de separação, né? Onde o sujeito se separa do objeto e, portanto, comparece aí a sua própria divisão subjetiva, daí a destituição subjetiva, porque ele não está mais procurando um objeto
idealizado, ele aceita a perda do objeto, né? Essa perda do objeto recai sobre o sujeito dividindo. Ela é, na verdade, acompanhada de momentos de muita angústia, né? De uma certa, como Lacan nos diz, de despersonalização, de perda das imagens, de perda do ser e de, portanto, um estado depressivo que convoca o que a gente chama, nas escolas lacanianas, de empuxo ao passe, empuxo a dizer sobre aquilo que o sujeito experimentou, até para sair dessa espécie de estado depressivo. Até a próxima!